tenham conseguido entrar ainda, mas já para que a gente possa fazer os registros iniciais e enquanto as pessoas se acomodam, tá? Eu tenho aqui a honra de ter conosco nesse projeto que se iniciou há cerca de 2 anos, tá? Em primeiro lugar, um grande amigo, um amigo de longa data, que eu tive o privilégio de conhecer aí nos corredores de uma universidade, na verdade uma faculdade naquela altura, em que nós damos aula enfim, nos encontrávamos com bastante frequência na sala dos professores, nos intervalos, e uma pessoa que eu soube admirar logo de início, né, e que já contava com um consenso absoluto entre tanto os alunos quanto professores, né, além de várias autoridades lá de Brasília. O professor Bernardo é um processualista não só com uma elevada experiência, né, esteve tanto no STJ quanto no STF, na condição de assessor, depois também ao lado da trajetória docente brilhante, né, tem uma produção doutrinária de grande destaque, né, e é admiradíssimo, né, por todos, né, é de fato um consenso. Eu vou repetir essa palavra porque de fato é que descreve melhor aqui a maneira como nós todos, né, e aí também destaco os próprios ministros do STJ, que eram nossos colegas da docência lá na época do IESB, Instituto de Educação Superior de Brasília, onde nós nos encontramos, né? E é muito bom mesmo poder revê-lo aqui nesse projeto da Rede Jur, que, como sabemos, é uma associação que congrega não propriamente, não só parceiros, mas amigos, né? Nós temos aqui uma relação de bastante proximidade, a rede passando por um processo aí de grande expansão, né, na gestão aí do Dr. Leonardo Canuto e do Dr. Manuel, tá? Fez um trabalho fantástico para não só reunir as pessoas, né, manter a coesão do grupo, e agora, tá, com essa possibilidade de crescimento que nós estamos passando, um crescimento rápido, né? Vamos ter um exemplo no dia 27, em São Paulo, tá? Aliás, o Saliba e o doutor Bernardo estão convidadíssimos aí para estar conosco, né? E, aliás, para estar conosco dentro da rede também, né? Seria muito bom poder contar com profissionais da envergadura de vocês, né? E isso, para nós, seria efetivamente uma grande honra. Bom, o professor Bernardo, como eu dizia, já fiz aí uma rápida apresentação de alguns dos seus atributos, mas nos traz aqui um tema especialmente relevante do ponto de vista técnico, daqueles que atuam, que militam perante o Superior Tribunal de Justiça, destacando duas medidas, né, de impugnação, uma de natureza recursal, são os embargos de divergência, que no âmbito em que eu atuo, no processo de trabalho, não existem, né, é uma particularidade interessante, há uma figura, vamos dizer assim, análoga, que são os embargos para a SPDI1, e o mandado de segurança, que tem assumido uma feição interessante, e em ambos os tribunais, me parece que percorreu uma evolução semelhante. Professor Bernardo, seja muito bem-vindo. Eu já vou lhe passar a palavra e, como eu destacava antes de iniciarmos aqui, eu, infelizmente, vou perder o privilégio de ter a possibilidade de acompanhar toda essa aula, eu tenho certeza que vai ser muito brilhante, mas eu estou, como dizia o professor Bernardo, constrangido por alguns compromissos aqui na sequência, e por isso, em breve, infelizmente, eu terei que deixá-los. Mas vou passar a palavra para o professor Bernardo, gostaria de fazer essa apresentação e, mais uma vez, agradecer por estar conosco, agradecer mesmo, nós teremos aqui, eu vou insistir, um grande privilégio de ouvi-lo. Professor Bernardo, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia a todas e todos. Agradeço especialmente ao professor Gáudio, colega de tantos anos no Magistério Superior. Convivemos imensamente na sala dos professores, conversamos, nos tornamos amigos. Ele com a sua experiência de ex-assessor no TST, eu com a minha experiência de ex-assessor no STJ e no Supremo, então nós conversávamos com muita frequência, então é uma imensa alegria participar. Também gostaria de agradecer a presença do meu sócio, Dr. Ricardo Saliba, que fez a apresentação anterior, então a minha será uma continuidade. Então, o Dr. Ricardo Saliba fez a apresentação dos aspectos práticos referentes ao recurso especial,
E gostaria de agradecer a presença de todas e todos, um registro especial a um amigo fraternal que estou vendo aqui, Levindo Machado, amigo fraternal aqui de Minas Gerais. Então, renovo os maiores agradecimentos, doutor Gáudio, e fico à disposição de todas e todos para dúvidas, questões. Se me permitirem, eu vou iniciar a apresentação e logo após eu estarei à disposição para todas as questões com um enfoque mais prático, em virtude da experiência na assessoria no STJ e também na assessoria no Supremo e hoje na militância da advocacia nos tribunais, Tribunal de São Paulo, Tribunal de Minas, TRF3 e especialmente STJ Supremo. Eu e o doutor Ricardo fomos assessores no STJ e hoje atuamos diretamente e especialmente no STJ. Então, eu vou procurar trazer as questões práticas que nós, advogados, estamos enfrentando, as dificuldades, e estarei à disposição de todas e todos. Se me permitirem, eu vou iniciar a apresentação. Gostaria apenas de confirmar se estão visualizando a tela, se eu posso iniciar. Alguém poderia Estamos sim, confirmar? Bernardo. Sim. Estamos vendo perfeitamente. Ótimo. E eu fico à disposição. Se quiserem também, durante a apresentação, suscitar alguma questão, fiquem à vontade. Então, o título da minha palestra: Aspectos práticos e polêmicos dos embargos de divergência e do mandado de segurança contra ato judicial no STJ. Bem, eu gostaria de iniciar destacando algumas mudanças que nós, advogados, verificamos nos últimos anos no STJ. Eu começo com a exposição da súmula 568, que foi uma mudança muito relevante. Por quê? Ela é de 2016, como podem verificar do slide, e ela autorizou os ministros relatores no STJ a darem provimento, negarem provimento aos recursos de forma monocrática. Então, o que nós percebemos nos últimos anos? A prolação das decisões monocráticas, isoladamente, individualmente, pelos ministros, passou a ser uma regra na atuação do STJ. Eu trago aqui um exemplo recente da minha advocacia, agora da última terça-feira, dia 19 de novembro, em que recebi a intimação de um caso concreto. Os autos foram concluídos ao ministro Marco Aurélio Belize, do STJ, e aí houve a prolação dessa decisão monocrática, que eu tenho percebido que é uma decisão quase padronizada no STJ, em que os ministros estão conhecendo do agravo para negar provimento ao recurso especial. Então, aquele momento anterior que nós, advogados, vivíamos há 15, 20 anos atrás, em que o recurso especial era julgado na turma, ele praticamente deixou de existir. Hoje, no que nós estamos percebendo? Que os recursos estão sendo julgados monocraticamente, individualmente, isoladamente pelos ministros, em razão da súmula 568 que mencionei há pouco. E aqui eu trago também uma notícia muito recente, colhida da página do STJ, do último dia 3 de outubro, que as colegas e os colegas vão perceber a emenda regimental número 45, de 2024, recentíssima, esta emenda regimental. A notícia parece que é uma notícia positiva, em que o STJ amplia e dá mais transparência às sessões virtuais. Novo sistema facilita o acompanhamento do público. A meu sentir, é uma falácia. O que eu percebo com a emenda regimental número 45 é uma dificuldade para os advogados. É a confirmação sob o prisma regimental em que nós dificilmente teremos sessões presenciais no STJ. As turmas, as sessões, nós estamos tendo uma tendência que agora está consolidada na emenda regimental 45, agora do final de setembro, início de outubro deste ano, que consolida esta regra do julgamento por sessão virtual. Uma outra notícia muito recente do STJ também, agora do dia 8 de novembro,
também restringindo e dificultando o trabalho dos advogados, tá? Impedindo a utilização de precedentes em ações constitucionais, como mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, como paradigmas nos embargos de divergência. Então, é um aspecto que eu vou destacar, que também é recentíssimo. Ou seja, não podemos mais utilizar precedentes de ações originárias do STJ, de outros recursos do STJ, que não sejam derivados do próprio recurso especial. É mais uma limitação, é o que nós, advogados, chamamos de jurisprudência defensiva, restringindo mais o nosso trabalho e o direito subjetivo das partes. Eu gostaria também de relembrar a estrutura do STJ. Né? Então, o STJ tem 6 turmas, com 5 ministros em cada turma, com 3 sessões, com 10 ministros em cada turma. E temos a Corte Especial, com os 15 ministros mais antigos. E aí eu inicio tratando do tema principal, os embargos de divergência. Os embargos de divergência são um recurso cabível contra acórdão, em julgamento unânime ou por maioria de votos, em recurso especial, também há no Supremo, em recurso extraordinário, e nos respectivos agravos e embargos de declaração. Quando temos este acórdão proferido por órgão fracionário do STJ e do Supremo, também há o mesmo recurso no Supremo, quando há uma divergência em relação a outro acórdão do mesmo tribunal. Então, é um aspecto muito importante nós destacarmos. Aqui vou até utilizar uma expressão que o ministro Marco Aurélio, de quem fui assessor no Supremo, ele ressaltava, que os embargos de divergência, eles visam a pacificar a chamada, entre aspas, divergência intestina, a divergência intestina, ou seja, a divergência interna do mesmo tribunal. Então, não é possível utilizar como paradigma para embargo de divergência um precedente de outro tribunal que não o mesmo prolator do acórdão a ser impugnado. Então, quanto ao cabimento, vale destacar o caput do artigo 1043, que fala: é embargável o acórdão de órgão fracionário. E aí surgem 2 questões. Em primeiro lugar, o que é o acórdão? Acórdão é julgamento em órgão colegiado, conforme artigo 204 do Código de Processo Civil. E o que é órgão fracionário? É qualquer órgão judiciário diverso do plenário e do órgão especial. Assim, turmas e sessões são órgãos fracionários. Logo, não cabem embargos de divergência contra singela decisão monocrática, nem contra acórdão da Corte Especial ou do plenário. Então, aqui nós temos, à vista do caput do 1043, uma limitação. Ora, primeira questão prática, que é a que tem ocorrido com maior frequência, todos os dias. Centenas e centenas de decisões monocráticas são proferidas no STJ, dando provimento a recurso especial, negando provimento a recurso especial. O que fazer contra uma decisão monocrática, ou seja, uma decisão unipessoal, uma decisão individual do relator, proferida em divergência em relação a precedentes do próprio STJ? Nós não podemos utilizar embargo de divergência. O que nós podemos fazer? Então, relembrando, a súmula 568, esta é uma realidade. Os ministros estão decidindo 99% por decisões monocráticas. Então, trouxe o exemplo que eu mencionei há pouco da minha advocacia. Então, resposta, o que fazer diante de uma decisão monocrática que foi proferida por um relator contra precedente do próprio tribunal? A interposição do agravo interno. O agravo interno previsto no artigo 1021 e no artigo 1070 do Código de Processo Civil, com a veiculação de todos os errores, inclusive a alegada divergência. Então, daí a necessidade, diante de uma decisão monocrática, da interposição do agravo interno para provocar um julgamento colegiado e, portanto, provocar um acórdão. Se for o caso, eu posso alegar, porque no agravo interno eu posso alegar todos os errores, improcedendo e judicando, e, inclusive, discutir eventual divergência na interpretação da lei federal. Então, aqui é a necessidade da interposição do agravo interno. Eu não posso jamais manejar embargos de divergência contra a decisão monocrática.
Segunda questão prática. O que se entende por órgão fracionário para ensejar o cabimento de embargo de divergência? Além do acórdão de turma, os embargos também são cabíveis contra acórdão de sessão? Então, seria possível o manejo de embargo de divergência contra acórdão de sessão? Contra acórdão de turma, nenhuma dúvida. Mas o novo código trouxe essa discussão, porque no código antigo, o dispositivo de regência, artigo 546 do código antigo, falava acórdão de turma. Só que o código atual fala acórdão de órgão fracionário. E aí surge essa questão. É possível o manejo de embargo de divergência contra acórdão de sessão? Contra acórdão de turma, nenhuma dúvida. E de sessão? Né? A meu sentir, então eu apresento uma resposta individual, inicialmente. A meu sentir, sim. Porque o caput do artigo 1043 não limitou o cabimento contra acórdão de turma, como fazia o Código Antigo. Não obstante, eu faço uma observação de cunho prático. Há precedentes do STJ que sinalizam entendimento contrário. Então, eu trago aqui um precedente de 2018, da segunda sessão da relatoria do ministro Moura Ribeiro, falando da impossibilidade de embargos de divergência contra acordos proferidos por sessão. E logo abaixo destacando que os embargos de divergência visam harmonizar precedentes conflitantes proferidos em turmas. Então, destaco esse precedente e destaco outro, mais recente, 2022, Corte Especial, não cabe embargo de divergência contra acórdão proferido por sessão. Então, o que nós percebemos é uma jurisprudência defensiva, restringindo o cabimento de embargo de divergência apenas a acórdão de turma. Terceira questão prática. Ora, o que nós, advogadas e advogados, podemos fazer diante de um acórdão de sessão, contrário à interpretação de lei federal fixada em outro precedente, o paradigma do próprio STJ? Eu, na prática forense, enfrentei essa realidade. O que fazer? Então, nós temos um acórdão da primeira sessão, da segunda sessão do STJ, que viola a lei federal à vista de outro precedente ou paradigma do próprio STJ. Então, surgem duas alternativas. A primeira é tentar insistir no cabimento de embargos de divergência, no prazo de 15 dias, mas sabendo que há uma tendência da jurisprudência em não admitir contra acórdão de sessão. E a segunda, que utilizei recentemente, é impetrar mandado de segurança. E aqui eu volto ao título da nossa palestra, da nossa discussão. Uma análise conjunta de embargo de divergência e mandado de segurança. Por quê? Porque o mandado de segurança ganhou uma maior importância nos últimos anos, tendo em vista o quê? Esta tendência de restrição de cabimento de embargos de divergência no STJ. Então, diante de uma ilegalidade manifesta, de um acórdão de sessão, como eu verifiquei recentemente na minha prática forense, além da tentativa de embargos de divergência, resta a opção do mandado de segurança, com a vantagem que o mandado de segurança tem um prazo adicional de 120 dias. Questão prática, 4. Qual é a vantagem estratégico-processual de se impetrar mandado de segurança no STJ? Então, por que é uma via que nós devemos refletir sobre a sua possibilidade? Por quê? Mais do que ensejar uma nova oportunidade de julgamento no STJ, agora no âmbito da Corte Especial, com os 15 ministros mais antigos, eu entendo que a maior vantagem é ensejar a interposição de recurso ordinário para o Supremo, com o deslocamento da questão para outro tribunal. Então, eu penso que essa é a maior vantagem, permitir o deslocamento do inconformismo para o Supremo, mediante recurso ordinário diante da denegação do mandado de segurança. Então, na prática, nós vamos ter aqui duas oportunidades: o julgamento do mandado de segurança no próprio STJ e, se denegado, recurso ordinário para o Supremo. Questão prática 5. Existe precedente do Supremo de conhecimento e provimento de recurso ordinário interposto contra acórdão da Corte Especial do STJ em mandado de segurança contra ato judicial do próprio STJ? Sim.
Nós encontramos precedentes do Supremo. Eu trago aqui um da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Vejam que, no caso concreto, o item 3 da ementa, o recurso especial foi julgado intempestivo, sendo que ele era tempestivo, uma tempestividade manifesta. Ora, o que fazer nessa situação? Mandado de segurança no STJ. O STJ negou recurso ordinário ao Supremo, e o Supremo deu provimento ao recurso ordinário. Vejam a necessidade aqui da reflexão da estratégia. Se o advogado, diante da intempestividade, entre aspas, declarada erroneamente, ilegalmente, de forma teratológica, pelo STJ, tivesse interposto o extraordinário não seria conhecido, porque não é matéria constitucional. Então, o que fazer? Mandado de segurança para a Corte Especial do STJ. E se a Corte Especial negar? Recurso ordinário ao Supremo. Então, trago aqui um exemplo prático de um recurso ordinário em mandado de segurança contra ato judicial do STJ, que foi objeto de provimento do Supremo com a concessão da segurança, declarando a tempestividade de um recurso especial que tinha sido julgado erroneamente intempestivo. De volta ao cabimento dos embargos de divergência, vale ressaltar que o artigo 1043 foi alterado por uma lei federal de 2016, com a redução do alcance do cabimento do recurso. Então, os colegas devem lembrar que no Código de Processo Civil original de 2015, nós tínhamos 4 incisos autorizando embargos de divergência. E nós tivemos a aprovação de uma lei em 2016 restringindo. Então, hoje, o 1043 do CPC tem apenas 2 incisos, o inciso 1 e o inciso 3, indicando o cabimento dos embargos de divergência contra acordo de órgão fracionário em recurso extraordinário ou especial, que divergia de outro acórdão do órgão do mesmo tribunal, quando a matéria versar sobre o mérito. Né? E no inciso 3, indicando, na mesma linha de raciocínio, recurso especial com divergência de outro órgão do tribunal, ainda que o paradigma tenha sido de não conhecimento, a matéria, a questão federal, tivesse sido apreciada. Então, o que nós percebemos é que a lei de 2016 restringiu o cabimento dos embargos de divergência. Logo, nós podemos concluir que os embargos de divergência são cabíveis contra acórdão de mérito, proferido em recurso especial, agravo interno, agravo em recurso especial, embargos de declaração derivados de recurso especial. A propósito, eu trago aqui, a título de exemplo desse raciocínio, o enunciado 230 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, confirmando este raciocínio. Cabe em embargos de divergência contra acórdão que, em agravo interno ou agravo extraordinário, decide recurso especial ou extraordinário. Questão prática 6, que temos enfrentado com muita frequência no dia a dia, na militância nos tribunais superiores. E se a divergência existir, estiver relacionada a juízo de admissibilidade, tempestividade do recurso, preparo do recurso, regularidade formal? Aí, pergunta: cabem embargos de divergência, apesar da revogação do inciso 2 do artigo 1043 do CPC pela lei de 2016, porque o inciso 2 permitia embargos de divergência quando a divergência estivesse relacionada ao juízo de admissibilidade. Só que a lei de 2016, o que ela fez? Ela restringiu, né? Ela eliminou, ela revogou o inciso 2. O que nós temos percebido na prática? Que, apesar da revogação do inciso 2, a Corte Especial do STJ tem autorizado, sim, o manejo de embargos de divergência, ainda que o dissídio não seja de mérito. O que, na prática, significa o quê? Que a Corte Especial está ressuscitando o inciso 2 do artigo 1043 do CPC. Então, eu até apresento nesse slide o texto do Código Original de 2015, que autorizava, no inciso 2, embargos de divergência relativos a juízo de admissibilidade. Mas o inciso 2 foi revogado pela Lei Federal 13.256 de 2016. Mas, na prática, o que nós estamos percebendo? Que o STJ está autorizando, está, na prática, ressuscitando este inciso. E eu vou explicar o porquê logo em seguida. Mas eu trago alguns precedentes,
como as colegas e colegas podem perceber, os colegas podem perceber. Este precedente 2023, embargos de divergência em agravo em recurso especial, comprovação de feriado local, embargos de divergência acolhidos, embargos de divergência acolhidos para afastar da intempestividade. Vejam que, no caso, a divergência estava atrelada a juízo de admissibilidade, a contagem de prazo, a juízo de admissibilidade, e não o próprio mérito da questão federal do recurso especial. E o STJ conheceu e deu provimento acolhendo os embargos de divergência, ou seja, autorizando o embargo de divergência quando o dissídio está atrelado a juízo de admissibilidade. Um precedente, outro precedente na mesma linha. Agora, 2022, mesma Corte Especial, embargo de divergência em agravo em recurso especial, prazo recursal, embargo de divergência acolhidos, embargo de divergência acolhidos para afastar a intempestividade do agravo em recurso especial. Então, é possível perceber mais um precedente também da Corte Especial, tá? Embargos de divergência em recurso especial, processual civil, julgamento de agravo interno, intimação, subestabelecimento com reservas, requerimento de inclusão do nome do advogado subestabelecido nas procurações, inobservância, nulidade, precedentes da Corte Especial, embargo de divergência acolhidos. Então, o que nós podemos perceber, em síntese? Constata-se na prática que o STJ está, sim, conhecendo e até dando provimento a embargos de divergência em casos de errores sobre juízo de admissibilidade, tempestividade, preparo, regularidade formal e questões processuais em geral. Isso para quê, na minha humilde visão? Até para se evitar a impetração de mandado de segurança. Porque não fosse esta interpretação, de certa forma, ressuscitando o inciso 2 do artigo 1043, nós teríamos dezenas, talvez centenas de mandados de segurança por ilegalidades manifestas. Então, o STJ, na prática, está até autorizando o manejo de embargo de divergência a respeito de juízo de admissibilidade, o que está significando o quê? A ressuscitação do inciso 2 do artigo 1043, que foi revogado pela lei de 2016, para se evitar impetração de mandado de segurança. Por outro lado, não cabem embargos de divergência contra acórdão proferido em recurso ordinário, em ação originária do STJ, mandado de segurança, habeas data, habeas corpus, mandado de injunção, ação rescisória. Realmente não há possibilidade, já que o cabimento está atrelado a acórdão em recurso especial e recursos derivados do recurso especial. O agravo interno em recurso especial, o agravo em recurso especial, os embargos de declaração provenientes de recurso especial, o agravo em recurso especial. Por outro lado, não cabem embargos de divergência contra acórdão proferido, né, no recurso ordinário e em ação originária do STJ, como mencionei há pouco. Questão prática 7. E o paradigma, ou seja, o acórdão, o precedente a ser demonstrado para fins de divergência, de dissídio jurisprudencial. Ele pode ser um acórdão proferido em recurso ordinário, em ação originária do STJ? Esta questão foi decidida há um mês, né? Recentemente, por 8 votos a 5. Nós tivemos a restrição. A restrição, né? A jurisprudência do STJ, recentíssima, indica a negativa. Então, não é possível mais utilizar como paradigma acórdão em recurso ordinário ou em ação originária. Em resumo, apenas acórdãos proferidos ou derivados de recurso especial, agravo em recurso especial, agravo interno em recurso especial e respectivos embargos de declaração servem como paradigmas. Esta notícia foi veiculada na página oficial do STJ, como eu comecei a minha exposição, dia 8 de novembro. Então, 15 dias atrás, nós tivemos esta interpretação fixada na Corte Especial, restringindo a utilização de paradigmas para demonstração da divergência jurisprudencial. O que, a meu sentir, foi um equívoco, não encontra, a meu sentir, apoio na interpretação do Código de Processo Civil, mas foi a interpretação vitoriosa no STJ. Também não cabe embargos de divergência para discutir divergência entre diferentes tribunais. Como eu mencionei, apenas a divergência interna. Os embargos de divergência somente são cabíveis para discussão de divergência entre acórdãos do mesmo Tribunal Superior, no caso,
do STJ. Vale ressaltar que, excepcionalmente, são cabíveis os embargos de divergência utilizando o acórdão paradigma da mesma turma do STJ em caso de mudança da maioria da composição da turma. Temos no Código de Processo Civil de 2015 esta previsão, no parágrafo 3º do 1043, que autoriza a utilização. Então, vamos imaginar que um acórdão da terceira turma de hoje está em divergência contra acórdão da terceira turma de 1 ano atrás, de 2 anos atrás. É possível? Sim, desde que tenha ocorrido a mudança de mais da metade dos membros. Ou seja, uma turma tem 5 ministros, então, se tivermos a mudança de 3 ministros, há possibilidade. O que é comum no STJ. Nós verificamos, por exemplo, neste ano de 2024, vários ministros mudando de turma. Isso é muito comum. Então, é um aspecto prático que nós, advogados, precisamos ficar atentos. Às vezes, há precedente da mesma turma, a mesma, por exemplo, terceira turma de hoje, está divergindo do julgamento da terceira turma de 1 ano atrás. E os embargos de divergência são cabíveis quando há mudança de mais da metade, ou seja, 3 dos 5 ministros. Outro aspecto importantíssimo é o parágrafo 4º do 1043. Quando nós verificamos o texto legal, nós vamos perceber que o embargante deve comprovar a divergência com certidão, cópia, ou, eu até destaco aqui o ou, revelando que basta uma alternativa, ou citação de repositório oficial, credenciado de jurisprudência do próprio STJ, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão, ou, mais uma vez, ou, com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a fonte e mencionando as circunstâncias que identificam os semelhantes casos confrontados. Ou seja, se nós formos observar o texto legal, basta a demonstração da divergência por um desses meios. Por um desses meios. Peço que observem que eu inseri aspas no texto, no termo ou. Isso por quê? Na prática, a jurisprudência do STJ tem sido muito rigorosa na exigência da comprovação do precedente, do paradigma. Verifica-se na prática que há decisões exigindo todos os comprovantes, ou seja, o advogado deve, na prática, apesar da lei autorizar, por exemplo, a simples juntada da referência eletrônica oficial do acórdão, paradigma do próprio STJ, o que nós temos verificando na prática? A necessidade da juntada do inteiro teor, da certidão de julgamento. Então, o STJ tem sido extremamente rigoroso e desrespeitando a lei. E aí surge a questão prática 8. O que fazer? Também tive essa situação na prática forense. O que fazer em caso de exigência ilegal de comprovação da divergência, além das formalidades previstas no parágrafo 4º do artigo 1043. Porque se nós formos verificar o parágrafo 4º, ele autoriza a demonstração da divergência por vários meios, mas o STJ está exigindo todos, ou seja, a indicação do endereço eletrônico, da mídia oficial do STJ, do acórdão paradigma, a juntada do inteiro teor, a juntada da certidão. Então, nós estamos percebendo na prática um rigor ilegal. Resposta que fiz na prática forense: impetração de mandado de segurança para a Corte Especial, no prazo de 120 dias. E se negado o mandado de segurança? Interposição de recurso ordinário para o Supremo, caso negado o mandado de segurança. Então, é uma realidade recente que nós estamos enfrentando, porque o STJ tem sido rigoroso, além da lei, ou sendo bem claro, ilegalmente, na demonstração da divergência e comprovação da existência do paradigma. Questão prática 9. Existe precedente da Corte Especial do STJ concessivo de mandado de segurança contra ato judicial do próprio STJ? Sim. Trago alguns julgados. Trago aqui a referência, indicando que o mandado de segurança contra ato judicial vem sendo admitido pela jurisprudência do STJ nos casos em que a decisão atacada seja manifestamente ilegal ou eivada de teratologia. E aí a indicação de um precedente da Corte Especial. Trago outro
que foi o primeiro, o leading case, né, o primeiro caso de mandado de segurança na Corte Especial concedido no STJ. O primeiro caso, 2007. A ementa, processo civil, mandado de segurança, ato judicial. Agravo regimental não pode ser trancado pelo relator, é da natureza do recurso que, mantida a decisão, o órgão colegiado se pronuncia a respeito dela. Mandado de segurança concedido. O que aconteceu nesse caso? O ministro relator trancou o próprio agravo interno, impedindo o acesso ao colegiado. O que o advogado fez corretamente? Mandado de segurança na Corte Especial e foi concedido por unanimidade de votos. Então, vejam que há precedentes de concessão de mandado de segurança. Essa é uma nova realidade que surge no cenário da prática forense. Quanto à tempestividade, o recurso de embargo de divergência deve ser interposto no prazo de 15 dias. Vale ressaltar que a interposição de embargo de divergência interrompe o prazo para o recurso extraordinário. Então, na prática, nós, advogados, não precisamos interpor embargo de divergência e o extraordinário de forma simultânea. Não, podemos utilizar os embargos de divergência e depois o extraordinário. É o que temos no Código de Processo Civil e na emenda regimental número 22 do STJ. Né? Até trago aqui o texto da emenda regimental 22. Os embargos de divergência serão juntados aos autos independentemente de despacho e a sua oposição interrompe o prazo para interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes. Então, à primeira vista, nós teríamos a seguinte situação, à primeira vista, tranquila. Poderia manejar embargo de divergência e, depois do julgamento de embargo de divergência, interpor o recurso extraordinário. Caso alguma das partes, o Ministério Público, terceiro prejudicado, já tenha interposto um recurso extraordinário, não haverá necessidade de ratificação daquele recurso. Se os embargos não forem admitidos, não forem conhecidos, não forem providos, ou se providos, não alterarem a conclusão do julgado anterior. Vejam que o Código de Processo Civil nos autoriza, né? Em tese, né, nós podemos, em tese, interpor embargo de divergência e o extraordinário. Podemos aguardar os julgamentos em embargo de divergência e depois interpor o extraordinário, mas, em tese, há a possibilidade até da interposição simultânea. Né? Não há necessidade. E, se não ocorrer modificação no julgamento, nem há necessidade de ratificação. Por outro lado, há necessidade de ratificação se os embargos de divergência forem providos, né, e já existir um recurso extraordinário no mesmo processo. Na vida prática, a minha sugestão, eu vou voltar aqui rapidamente, já partindo para a conclusão, na vida prática, quando temos um acórdão de uma turma do STJ, vamos imaginar a segunda turma do STJ, que, em tese, enseja embargo de divergência por divergência com outro precedente do próprio STJ. E o extraordinário, insisto, a lei permite a interposição dos embargos de divergência e só depois do extraordinário. Eu tenho a seguinte preocupação. A jurisprudência tem sido muito rigorosa com a demonstração da divergência nos embargos. E aí surge a questão prática. E se os embargos de divergência não forem conhecidos? Porque este é um problema prático diário. Será que mesmo assim vai ocorrer a interrupção do prazo? Então, este é um problema diário. Então, a minha opinião de ordem prática, diante de um acórdão de turma do STJ, que, em tese, autoriza embargo de divergência e extraordinário, embora pela lei e pelo regimento interno, nós, advogados, possamos manejar primeiro embargo de divergência e depois extraordinário, eu acredito que o mais seguro é interpor os dois. Por quê? Porque se no futuro os embargos de divergência não forem conhecidos, não forem sequer examinados quanto ao mérito, nós evitamos uma jurisprudência do Supremo que fala o seguinte: ora, embargos de divergência não conhecidos não interrompem o prazo. E aí, pelo menos, o extraordinário está interposto. Então, é uma solução também de ordem prática protetiva. Eu penso que nós, advogados, temos sempre que pensar em estratégias processuais protetivas.
já que enfrentamos jurisprudências defensivas, ou eu chamaria até de destrutivas, do STJ e no Supremo. Bem, estas eram as minhas observações iniciais e eu fico à disposição de todas e todos. Eu agradeço a atenção e fico à disposição. Vou parar a apresentação e voltar para a sala para ensejar maiores reflexões conjuntas. Muito obrigado. Pergunto se alguém deseja suscitar alguma questão, se conseguiram ouvir a exposição, os slides, se correu tudo bem. Doutor Ricardo, a visualização, o som, correu tudo bem? Está tudo ótimo, Bernardo. Perfeito. Tudo excelente. Perfeito. Pergunto se algum colega tem alguma questão, se tem alguma dúvida. Deixa eu verificar aqui. Quem desejar, fica à vontade, pelo chat ou oralmente também. Qualquer coisa podem levantar a mão também, por favor. Tá, eu fico à disposição. Bernardo, talvez seja, não sei se você, de certa forma, né, porque assim, a gente tem uma preocupação, às vezes as pessoas não têm noção da gravidade, né? Você falou ao final aí dessa jurisprudência. Eu acho que o que mais frustra, e assim, é até um relato para quem está ouvindo, aí o que mais frustra a gente, né, Bernardo, é quando a gente é chamado, né, para atuar, patrocinar uma causa no âmbito do STJ, e são causas que às vezes levam aí mais de uma década, né, de trabalho, de expectativa, especialmente, né, dos clientes que confiam, né, cegamente no advogado, e por conta assim, até porque não é a rotina, o dia a dia, né, acaba não tendo a oportunidade de levar adiante uma situação como você bem colocou, seja via embargo de divergência, que eu acho que o que há de mais assim, interessante nos embargos de divergência é a questão da superação da súmula 315, nessas hipóteses que você colocou, né? Sim. Como regra, diz respeito a óbice de admissibilidade e, portanto, não caberia, né? Mas a má aplicação do óbice de admissibilidade daria ensejo aos embargos de divergência. E isso é importante para todos os advogados aí, enfim, advogadas que estão nos ouvindo, Bernardo, porque se vocês, né, e eu acho que eu falei isso no encontro que eu tive com o pessoal, se entrarem no site do STJ, lá no finalzinho da página, né, a gente tem a estatística e a gente chega na ordem de 90%, uma média mais ou menos, de recursos que não são conhecidos. Conhecidos, leia-se, foram barrados por óbice de admissibilidade, né? E a gente, com muita frequência, é procurado por escritórios com óbices de admissibilidade mal aplicados, que dão ensejo a embargo de divergência. Evidentemente que vem aquela decisão padronizada, como o Bernardo muito bem colocou, né, de maneira monocrática, que é a forma como eles estão eliminando a possibilidade de, eventualmente, até sustentação oral, porque é tudo julgado no virtual, né? Mas eu acho que é nesse momento, e eu acho que talvez seja uma das grandes lições, pelo menos que a gente tem aprendido, né, Bernardo, em sede para fim de embargo de divergência, é verificar que muitas vezes existe uma má e equivocada aplicação de óbice de admissibilidade que permite, sim, embargo de divergência e o afastamento da súmula 315. Eu acho que isso é o mais importante para nós, né, Bernardo? Sim. Eu considero que a súmula 315 ela está praticamente superada à vista desses recentes julgados da Corte Especial, autorizando embargo de divergência. Porque se diante de uma intempestividade declarada diante de um recurso tempestivo, ou uma deserção declarada diante de um recurso que foi objeto... Exatamente. Nesses casos, a gente fala de equivocada, errada aplicação. Exatamente. É que nem a súmula 7. A gente sabe que a súmula 7 está em 99% das decisões e acordos no âmbito do STJ.
Exatamente. E muitas vezes sequer você está buscando reexame de fático probatório. Muitas vezes o próprio acórdão recorrido, como nós já tivemos, né, Bernardo, uma situação dessa, o acórdão recorrido é expresso na matéria fática, ele reconhece a matéria fática, mas aplica equivocadamente o direito à espécie. E aí a gente entra para dizer, e se perpetuar isso, é um caso típico de embargo de divergência com afastamento da súmula 315. Né? Eu gostaria até de dar um testemunho aqui nessa linha que o doutor Ricardo falou. Eu fui professor em Brasília, quando eu era assessor, eu fui professor 8 anos. Eu lecionava no 7º período, a disciplina recurso. E quantas vezes alunos que eram estagiários no STJ chegavam e perguntavam, professor, o que é tempestividade? Nós estamos no início do semestre, ainda não estudamos. O que é preparo? O que é regularidade formal? Porque eu sou estagiário no STJ, eu tenho que proferir decisão. Então, isso estou falando do século passado. Hoje, eu não tenho nenhuma dúvida de que o quadro piorou. Nós estamos tendo uma verdadeira linha de produção no modelo Ford, né, do Fordismo. Uma linha de produção de decisões monocráticas. E os erros surgem a todo momento. E os erros estão até no juízo de admissibilidade. Recursos tempestivos sendo declarados intempestivos. Recursos preparados sendo declarados desertos. Recursos regulares sendo declarados irregulares. Então, o que nós, advogados, diante dessa situação tenebrosa que estamos enfrentando, né? Porque a realidade é essa. Com esse aumento do número de recursos, não são mais os assessores que estão proferindo, fazendo minutas de decisões, são até estagiários. Tem nada contra o estagiário, mas muitos deles não tiveram nem a disciplina de recurso na faculdade. E temos decisões teratológicas. Então, com isso, nós passamos a ter a possibilidade, né, da decisão monocrática, a interposição do agravo interno, as sessões são virtuais, então o erro normalmente é mantido, há uma continuidade do erro, e aí nós vamos ter essas duas opções, embargo de divergência e, em último caso, o mandado de segurança. O mandado de segurança ele passou a ter uma importância maior nos últimos anos. Por quê? Por causa dessa linha de produção que nós estamos verificando no STJ, infelizmente. É a percepção que eu tenho, doutor Ricardo, também, da militância na advocacia no STJ. Certo, doutor Ricardo? Não, de acordo, Bernardo. E assim, a gente não só a figura de advogados, né, que a gente acabou sendo consumido esse espaço de trabalho, mas como professores, tanto você quanto eu, especialmente mais você, né, a gente sempre fica reforçando para todo e qualquer, né, patrono, todo e qualquer patrono, porque é muito triste, a gente, como eu falei, é muito triste assumir uma causa, às vezes desde o primeiro grau, e chegar no Tribunal Superior por uma questão técnica que pode ser muito bem colocada, né, o recurso morre. Né, é uma frustração muito grande para a gente, né? A gente olha o processo não com simplesmente, né? A gente não olha como juiz simplesmente uma causa com frieza, muito pelo contrário, a gente olha com a sensibilidade do esforço, do empenho do advogado, né? E também a questão de fundo que é um cliente que tem uma expectativa ali, né? Pagou os honorários, cria uma esperança, uma expectativa. Então, é por isso e por outras que a gente sempre fica insistindo aqui. Então, quando você falou perguntas, eu estou até provocando isso e tentando ao máximo chamar atenção para todos, e tenho certeza que ninguém, acredito eu, né, que ninguém tenha tido dúvidas no seu discurso, mas era mais para ver se alguém tinha alguma questão, justamente por esses pontos fundamentais, né? É porque, muitas vezes, o direito material, ele é favorável. Não, muitas vezes, exatamente. Muitas vezes. E aí acontece um erro judiciário. Como eu disse no início, eu sou de Minas Gerais. E aqui em Minas Gerais nós temos o maior erro judiciário da história do Brasil. O caso dos Irmãos Naves. Não sei se os colegas já ouviram falar, o caso dos Irmãos Naves. 2 irmãos em Araguari foram condenados por homicídio de uma vítima viva. Homicídio de uma vítima viva. E um dos irmãos Naves morreu na prisão.
Então, esse é considerado o maior erro. Tem livro, tem filme, né? O maior erro judiciário da história do Brasil, o caso Irmãos Naves. Então, o que era, no passado, uma exceção, a minha percepção da forma dos julgamentos nos tribunais hoje, e destacando o STJ, é que nós estamos diante de uma linha de produção. E temos erros de todos os tipos. Recursos tempestivos sendo declarados intempestivos. E aí, o que fazer? Muitas vezes nós somos, né, consultados nesse sentido, como o doutor Ricardo falou. O advogado já nos procura na situação quase de desespero. Houve um erro gritante do STJ. E aí, a importância prática, tanto dos embargos de divergência, quanto do mandado de segurança, com a possibilidade depois do recurso ordinário para o Supremo. Certo, doutor Ricardo? Sim, com toda a razão, Bernardo, com toda a razão. Mas é isso. O tema ele é muito profundo, é aquela história. A ideia aqui, pelo menos sua, me pareceu bastante clara, é chamar atenção para algo que passa batido para a maioria das pessoas, tá? A gente vive uma crise, eu pelo menos entendo uma crise no judiciário, sempre tem a reclamação dos magistrados da quantidade de demandas, e para isso eles acabam não tendo mais aquela possibilidade, acredito eu, né, de ter uma oportunidade de analisar com maior cuidado, né, as peças, e acabam vindo decisões extremamente equivocadas. E é o que você falou. E muitas pessoas esquecem, Bernardo, que você muito bem colocou, a questão de mérito, muito boas, elas sequer são apreciadas. Eu me recordo, até para dividir, já que estamos dividindo experiência, eu me lembro quando estava na assessoria do STJ, e quando vinham advogados despachar com o ministro, evidentemente, o que acontece? Pelo menos lá no gabinete era assim. Chegava chefe de gabinete e falava: Ricardo, é o seguinte, está vindo advogados, aí vão despachar com o ministro um caso que está com você, né? Aí e a gente, né, evidentemente, com cargo de comissão, a gente sempre fica muito preocupado. Eu pegava o recurso, né, pegava a decisão que já estava pronta, o acórdão, fazia uma leitura, justamente por quê? Porque quando o advogado saiu da sala do ministro, sempre chamava o assessor: veio o advogado aqui e falou XYWZ. Então você tinha que estar preparado para falar: não, está errado ou está certo, ministro. Ou falar: ministro, pode deixar que nós vamos analisar isso com mais calma, né, se a gente tivesse equivocado. Mas o que eu notava que 99% dos casos era a hipótese de inadmissibilidade do recurso, por conta da incidência de alguma súmula, né, do não cumprimento dos pressupostos de admissibilidade, ou seja, juízo de admissibilidade, não é nem juízo de mérito. E aí, e aí a porta ficava aberta, o meu ouvido crescia do tamanho da minha cabeça, né, para tentar ouvir o que o advogado estava falando para o ministro, para justamente poder acompanhar. E eu vou relatar para vocês o negócio. 100% das vezes, tá? 100% das vezes, quem ia despachar com o ministro ficava falando de mérito. De mérito. Eles não ficavam batendo: ministro, olha a admissibilidade, isso aqui é mérito. Aí eu ficava pensando: gente, não é assim que despacha. Primeiro você tem que convencer o ministro, né, de que a decisão que vai ser recorrida de não superação, ou seja, de incidência de admissibilidade, está errada. É o que nós fazemos, inclusive é uma sugestão, porque como a grande maioria dos recursos param pela admissibilidade, é falar: ministro, primeiro de tudo, ou desembargador, né? Mas é mais ministro, né, Bernardo, que a gente trabalha. Ministro, veja só, ou ministra, se for a ministra Nancy, a Galotti, por exemplo, falou: olha, primeiro de tudo eu queria falar sobre os óbices de admissibilidade aplicados na espécie. Eles não devem permanecer por esses motivos. Superado no que diz respeito ao mérito, ou seja, esse tem que ser o discurso correto. Até porque demonstra conhecimento, né? Você começar a falar assim: quero falar de admissibilidade, depois, superado, partindo da premissa que eles são incabíveis, no mérito é X, Y, W, Z. Porque, no final das contas, se o ministro quiser superar seu óbice de admissibilidade, porque ele gostou do mérito e ele achou um absurdo o mérito, ele vai superar, que a gente sabe disso, né? Ele vai dar um jeito de superar. Quantas vezes a gente viu recursos em que eles passaram batido pelos olhos, por quê? Porque eles queriam analisar o mérito e foram atrás do mérito. Então, isso a gente não pode deixar também de ressaltar isso para vocês, tá?
Então é isso, Bernardo, só um em abono ao que você colocou, porque são questões que a gente trabalha no dia a dia, eu não podia deixar de reiterar para todos que estão aí, porque são aspectos que, particularmente, a gente acha são fundamentais. Obrigado para todos. Eu agradeço também, eu agradeço. Algum colega tem alguma dúvida, alguma observação? Doutor Bernardo. Sim, doutor Antônio. Primeiro, cumprimentá-lo pela brilhante exposição, muito objetiva, contemporânea, né? Num segundo plano, eu queria suscitar uma questão. Quanto à oposição dos embargos de declaração, quando a decisão tem manifestamente os requisitos, né, legais que comportariam ali os embargos de declaração, antes mesmo do esgotamento de um agravo interno, para suscitar isso na turma com todas as questões, como é que a gente, pelo seu sentir aí, como é que a gente faz esse filtro de saber no momento, se eu vou entrar com embargos de declaração, vou entrar direto com agravo interno? Como é que seria? Perfeito. Até nós tivemos, doutor Antônio, na prática, recentemente, essa questão, num caso concreto. Uma estratégia que nós verificamos foi o seguinte: como que o ministro tem decidido? Porque nós sabemos que o CPC autoriza o relator a converter os embargos de declaração em agravo interno. Então, uma sugestão de ordem prática que nós acabamos de realizar, no caso concreto, e o recurso foi interposto poucos dias atrás, nós verificamos o que estava acontecendo. O relator estava convertendo todos os embargos de declaração em agravo interno. Aí nós optamos pela interposição, desde logo, do agravo interno. Então, uma sugestão de ordem prática, porque hoje, com o acesso à jurisprudência, nós conseguimos monitorar com cada ministro, como cada ministro tem decidido, né? Então, uma sugestão de ordem prática, doutor, é verificar como o relator tem agido. Uma outra sugestão de ordem prática, que eu também acredito que é interessante, é verificar se o relator ameaçou, porque isso está acontecendo também na prática, na decisão monocrática, que se ocorrer a interposição, o manejo, a oposição de base de declaração, ele vai aplicar multa. Seria a minha segunda pergunta, seria exatamente essa. Tem acontecido o tempo inteiro. É. Nós, advogadas e advogados, estamos sendo ameaçados. Né? Isso tem acontecido o tempo inteiro. Então, ao invés de uma resposta apenas sim ou não, eu penso que a melhor resposta, doutor, seria depende. Primeiro, como o relator tem agido em outros casos. E isso, na jurisprudência do STJ, nós conseguimos. Nós tivemos um caso recente, era o ministro Luiz Felipe Salomão, nós verificamos que ele estava convertendo todos os embargos de declaração em agravo interno. Qual foi a nossa opção estratégica? Já o agravo interno. Outra opção, outra situação, nós temos verificado. Por exemplo, ministro Moura Ribeiro, ministro Marco Aurélio Belize, com muita frequência, ameaçam na decisão que se eu manejo embargo de declaração, ele vai aplicar multa. Então, se eu já estou diante dessa ameaça, talvez seja melhor o agravo interno. E também uma terceira variável, que eu penso que é interessante, é verificar se realmente é caso de embase de declaração de forma notória. Nós tivemos um caso concreto em que existiu uma contradição notória na decisão. Uma parte da decisão falava em multa, mas não existia nenhuma fundamentação para aplicação de multa, e o dispositivo da decisão também não falava de multa. Existia uma contradição evidente. Aí nós manejamos embargos de declaração que foram conhecidos e providos, ou na linguagem prática, né, acolhidos. Então, eu tenho deixado para manejar embargos de declaração quando é um caso de omissão notória, uma contradição evidente, uma obscuridade, me permita a expressão, lunática. Verdade. Né, para realmente evitar um risco de aplicação de multa. Então, assim, em condições normais de temperatura e pressão, nós temos optado pela interposição do agravo interno diretamente, ressalvadas as hipóteses, que até temos tido êxito, em que há uma omissão evidente, uma contradição notória. Isso tem acontecido, porque eu insisto,
hoje nós temos dentro de cada gabinete uma indústria, uma fábrica de decisões. Infelizmente. Infelizmente, isso é uma realidade. Então, eu penso que a melhor solução, doutor, é verificar, como o ministro tem procedido. Ele está julgando em base de declaração ou convertendo em agravo interno? Se está convertendo, melhor utilizar o agravo interno. 2, há risco de multa? Ele ameaçou? 3, é um vício claro próprio de embalo de declaração? Se sim, tudo bem. Agora, se é um vício que pode ser veiculado no agravo interno, aí eu até sugiro o agravo interno desde logo. Então, não sei se eu respondi a questão do doutor. Respondeu perfeitamente. Impressões, doutor. Perfeito, pelo que eu agradeço aí. Eu agradeço também. Muito obrigado pela contribuição. Mais alguma questão? Alguma colega tem mais deseja algum esclarecimento adicional? Então, eu penso que nós podemos concluir. Eu gostaria de agradecer imensamente. Um prazer estar participando da Rede Jur, dessas reflexões conjuntas. Agradecer especialmente meu sócio, doutor Ricardo. Como eu disse, a minha exposição foi uma continuidade da dele. Nós que atuamos já há tantos anos, décadas, nos tribunais superiores, dividindo com os colegas as nossas dificuldades do dia a dia na militância da advocacia. Eu fico à disposição também, caso desejem depois alguma questão, eu fico sempre à disposição de todos os colegas. Muito obrigado, desejo um bom dia, um bom final de semana, com saúde e paz a todas e todos. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Bernardo. Até uma próxima. Eu agradeço. Obrigado. Tchau, pessoal.